e o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. Então isso é uma necessidade muito grande que essa alma tem de Deus. E agora essa família todinha da Bélgica quer fazer o curso de capelania conosco também. Está começando o podcast Capelania Sem Fronteiras, o podcast que vai ajudar você a ser um capelão ou uma capelã de excelência. Eu sou a capelã Lilian Brasil. E eu sou o capelão pastor Alex Martins. Roda a vinheta! Que bom, né? Nós estarmos começando esse nosso primeiro podcast. Isso é muito maravilhoso, porque aqui vão ser abordados temas, assuntos que são muito importantes para o seu ministério. E hoje o tema será quais as principais ferramentas de um capelão. E isso é um tema bastante sugestivo, e, né, vamos trazer aí muitas lições importantes para os nossos telespectadores, né? Sim, com certeza você vai ser muito edificado, muito abençoado e vai fazer você crescer muito no seu ministério, em tudo que você está fazendo com muita honra para o nosso Deus. Mas eu quero começar, pastor Alex, fazendo uma pergunta para você. O que é a capelania? Bom, essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Sempre quando a gente está ministrando o curso de capelania, as pessoas deixam mensagens nas nossas redes sociais perguntando. Quem não conhece tem essa curiosidade, o que é a capelania, né? E eu costumo dizer que a capelania é o exercício do trabalho social e de evangelização com assistência religiosa, nos hospitais, nos presídios, nas escolas, nas faculdades, nos quartéis militares, na comunidade, né, nas casas de recuperação, na própria igreja onde a pessoa congrega, a pessoa pode exercer a capelania. Então, o resumo do que é a capelania é isso. É o trabalho de assistência religiosa, o trabalho social e de evangelização em órgãos governamentais e não governamentais, a fim de transformar o máximo possível de vidas. Essa é a grande essência da capelania, né? É poder transformar a vida das pessoas, fazer do mundo um mundo melhor, com a participação também dos capelães, né? Então, você está dizendo aqui para nós que a capelania é uma importante ferramenta para a obra da evangelização. Isso, com certeza, com certeza. Inclusive, nós da Unicage, né, não deixando de frisar aqui que nós somos uma associação dos capelães e também um instituto, né, o Instituto Unicage e a Associação Unicage, que é a União dos Capelães e Juízes de Paz Eclesiásticos Internacional. Nós entendemos que nós temos uma missão, e a missão é transformar a vida das pessoas através da capelania. Eu costumo dizer, inclusive, que a capelania ela é transformadora, né? Porque essa é a nossa missão, de transformar a vida das pessoas através da capelania. Como fazendo isso? Dando pão a quem tem fome, dando água a quem tem sede e levando o trabalho da assistência religiosa, da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que isso é o mais importante, né? Essa é a grande missão da igreja. E nós, como capelães, como igreja do Senhor, temos que cumprir esta missão, né? Então, você já está vendo aí que a capelania, né, ela é muito importante, né, até para enriquecer o seu ministério, né, até para que você possa crescer cada dia mais. Mas eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. O que é ser um capelão de excelência? Aí que está o negócio. Né? Porque ser capelão não é fácil. E atingir o nível de um capelão de excelência é mais difícil ainda. Não é para qualquer um. Eu costumo dizer, inclusive, que a capelania não é para qualquer um, né? A capelania é para aqueles que têm amor às almas, é para quem tem amor ao próximo, né? Sim. A capelania é para quem se preocupa com a necessidade das pessoas de classe mais excluídas, né? A capelania ela é para quem deseja fazer o bem, né? Então, a capelania não é para todos. E ser um capelão já não é fácil. Ser um capelão de excelência é que não é fácil mesmo. Mas eu entendo que o que descreve um capelão de excelência é ele estar no exercício da capelania e fazendo isto com excelência. É um capelão acima da média, é aquele capelão
que realmente exerce a função, que faz isso com muita dedicação, com compromisso. Então, né? assim, o que eu estou vendo aqui, já você falando no começo, né, é que o capelão é muito legal porque ele não leva só o pão físico, mas ele leva o pão espiritual. Não é isso? Exatamente. Ele leva a mensagem completa. Não é Exatamente, isso? exatamente. O capelão, por isso que eu digo, o capelão de excelência é aquele capelão que está preparado para aquilo que ele vai fazer e que está exercendo a sua função. Né? Então ele está preparado na leitura da Bíblia Sagrada, ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida consagrada a Deus. Né? Ele vai exercer essa função com determinação, com dedicação, com pontualidade. Né? Então, todas essas vertentes que são importantes para que um capelão possa exercer a função, se ele é esse capelão completo, né? Se ele é essa pessoa altamente dedicada e capacitada para fazer esse trabalho, ele alcança esse nível de ser um capelão de excelência ou um capelão acima da média. Né? E é o que todo capelão deveria ser. Né? A Bíblia diz, inclusive, tem um texto lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? No capítulo 2, o versículo 15, se eu não me engano, tem um texto que diz que nós devemos nos apresentar ao Senhor como obreiros aprovados, né? Como obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, o capelão de excelência ele tem que se apresentar como obreiro aprovado e capacitado para fazer esse trabalho, que é um trabalho muito importante, né, feito na sociedade. E eu vejo também que tem até aquele versículo que diz, né, a fé sem obras, ela é morta. Né? Exatamente. Vocês estão levando a fé e estão fazendo a obra, então é um trabalho completo, não é isso? Vocês não, nós, né? Nós estamos todos levando nós, a fé. né? Nós, capelães, estamos fazendo isso e procurando nos dedicar bastante nesse propósito, né? Que bom. Isso é muito bom. Pastor Alex, então eu quero fazer uma terceira pergunta. Como foi que despertou esse seu chamado, né? E como nasceu a Unicage? Bom, esse é um outro fator que muita gente, né, tem curiosidade de saber como nasceu a Unicage, como que nós fomos chamados, despertados para essa realidade, né, que é uma realidade maravilhosa, mas que está presente na vida da sociedade, né, a necessidade de se fazer a capelania, né, eu digo dessa forma. Uma das coisas importantes que eu quero citar aqui é que isso desperta, ou despertou na minha vida, quando eu vi que realmente esta era a função da igreja. Esse é o primeiro ponto. Né? Porque hoje as igrejas, né, os servos de Deus, as servas de Deus, estão se preocupando muito pouco com o trabalho social, com o trabalho da evangelização. São duas coisas que são tarefas eminentes da igreja e que as pessoas não estão se preocupando, que é o trabalho social e o trabalho da evangelização. E esta é a verdadeira missão da igreja. Né? Você vê que são as principais características da igreja primitiva, que é a igreja modelo para nós hoje. Né? A igreja que está registrada nas Escrituras Sagradas, o currículo dessa igreja, e ela era uma igreja que ela tinha força. Né? Ela tinha força no social e no trabalho da evangelização. A Bíblia diz que todos os dias, de casa em casa, eles não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que com singeleza de coração eles partiam o pão. Né? Então eles tinham, e a Bíblia diz que eles tinham muita coisa em comum, e uma delas era esta, né? Com singeleza de coração eles partiam o pão, eles eram unidos na comunhão e no partir do pão. Então esta é a verdadeira missão da igreja. Quando eu despertei para isso, né, só concluindo aqui a minha colocação, quando eu despertei para isso, quando o Espírito Santo, na verdade, me despertou para isso, foi me fazendo entender que a igreja de hoje, do século XXI, não é isso? Sim. Precisa continuar cumprindo esta missão que iniciou na igreja primitiva, ou por que não dizer, na passagem de Jesus Cristo aqui na terra, porque Jesus foi o maior capelão. Eu digo que Jesus foi o capelão de excelência, o capelão acima da média, é o capelão dos capelães. E ele fazia isso. Um dia ele reúne uma multidão de pessoas e a Bíblia diz que ele pregou a palavra, né? A Bíblia diz que era quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e depois ele
multiplica pães, multiplica os peixes, manda que todos sentem na relva e ele dá de comer a todas aquelas pessoas. Era Jesus nos ensinando a fazer o trabalho social, né? Então, houve esse despertamento espiritual para essa realidade na minha vida, quando eu passei a entender que esta é a grande missão da igreja, que a igreja precisa interagir com a comunidade. Inclusive, eu quero lembrar também que muita gente fala, a gente cresceu ouvindo isso, né? Que o vizinho que não é evangélico, ele não pode ser amigo da igreja, porque se ele for amigo da igreja é porque tem alguma coisa errada com aquela igreja, né? Porque normalmente o crente, principalmente nos primórdios da fé, eles eram rejeitados, eles eram perseguidos, então o vizinho que não é evangélico não pode ser amigo da igreja. Isso não é verdade. A Bíblia diz que a igreja primitiva, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela caía na graça do povo, né? Ela crescia porque ela caía na graça do povo, e o versículo termina dizendo: e o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar, né? Então, era uma igreja que a comunidade tinha um relacionamento com ela, e ela tinha um relacionamento com a comunidade. Ou seja, a igreja, quando ela faz o trabalho social, olha como é que é forte isso, quando ela faz o trabalho social, ela mostra para a comunidade que ela se preocupa com a comunidade. Sabe o que vai acontecer? A comunidade vai se aproximar da igreja. A comunidade vai parar de olhar para a igreja e dizer: esse povo só quer dinheiro. Eles vão olhar para a igreja e vão dizer: a igreja está preocupada comigo. A igreja se preocupa comigo, então eu tenho que ser amigo dessa igreja. E é onde eles passam a frequentar a igreja e, às vezes, até se entregar para Jesus Cristo. E o que eu acho mais legal de tudo isso, que assim como Deus despertou isso em você, muitos que estavam também com isso adormecido, essa vontade de fazer e não tinha como, achou na capelania uma forma de fazer esta obra que eles tinham tanta vontade. Não é isso? Exatamente, exatamente. Muito bom. E eu sempre digo o seguinte, que eu sempre falo para os nossos alunos da capelania, que a capelania ela não veio para nos ensinar qual é a nossa missão, né? Você frisou bem aqui que eles estavam com isso adormecido. Por quê? Porque, na verdade, antes da capelania, quem serve a Deus já sabe qual é a sua missão, né? A Bíblia nos ensina qual é a nossa missão. Onde que a Bíblia ensina isso? Temos vários textos bíblicos. Por exemplo, Eclesiastes 11, primeiro: lança o teu pão sobre as águas e após muitos dias o acharás. Ali faz uma referência à pregação do Evangelho, né? Nós temos o texto, por exemplo, de... Ide por todo mundo, isso, pregai exatamente. O Evangelho a toda criatura. Marcos, né, 16:15 ou 15:16. Essa né? que eu também já falei, a fé sem obras é morta. Isso. Né? Nós temos o texto São em vários. Judas 1:23, né? E salvai alguns, arrancando-os do fogo. Isso. Joel 3:13, que diz: lançai a foice, porque já está madura a seara. Então, são vários textos bíblicos, lá em Mateus 28 também, né? Quando Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a Bíblia já mostra qual é a nossa missão. A capelania ela não veio para nos ensinar qual é a nossa missão, porque a Bíblia já faz isso. A capelania ela é só um complemento. Ela veio, né? Para nos veio aperfeiçoar para cumprir essa missão, né? Ela veio nos preparar para que essa missão seja cumprida com excelência. Muito bem. Então eu quero te fazer mais uma pergunta muito legal. Conta pelo menos 2 experiências, aquilo que você já vivenciou na capelania. Bom, eu tenho muitas experiências para contar acerca da capelania. Uma das experiências grandes que Deus tem me proporcionado é ter o privilégio de poder ministrar esse curso, né? Ministrar o curso de capelania pela Unicage. Hoje nós temos capelães em todos os estados do Brasil, e também em vários países fora do Brasil, formados pela Unicage. Nós temos turmas do curso de capelania mensalmente, né? Então, todo mês nós temos uma turma, todo mês nós formamos uma turma de capelães. Nós temos aqui em São Luís, Maranhão, né? Que é onde está a nossa sede da Unicage, nós temos aqui o encontro dos capelães de 4 em 4 meses.
nós temos o encontro dos capelães, onde há a formatura presencial dos capelães, que é uma cerimônia maravilhosa. Enfim, nós temos o grande encontro no final do ano também, né? São encontros menores durante o ano, e no final do ano nós temos o grande encontro da capelania. Então, são experiências maravilhosas. Mas eu quero falar aqui sobre uma outra experiência que eu tive na capelania, que foi quando eu iniciei o trabalho da capelania. Eu passei a visitar os hospitais, né? Para quem não sabe, eu sou formado capelão pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar de São Paulo, né? E hoje presido aqui a Unicage, que é a União dos Capelães, né? Então, quando eu comecei o trabalho da capelania aqui no Maranhão, né? Você sabe que, inclusive, minha linda esposa, né, que está aqui de frente para mim, sabe que nós vamos completar 5 anos, né, que nós estamos morando aqui. Não é isso? Esse ano completa 5 anos. Esse ano, no mês que nós estamos, de julho. Julho, agosto, nós vamos completar 5 anos que nós estamos morando aqui no Maranhão. Então, quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu fui fazer uma campanha no Hospital Dutra, né, aqui em São Luís. Quem é maranhense já sabe do hospital que eu estou falando. Foram 135 dias. Foram 135 dias de campanha, orando dentro do hospital, orando pelos enfermos. E lá tinha um rapaz, né, que é o filho do dono do cartório aqui de São Luís, o doutor Zé Maria, o filho dele, doutor Dagoberto. Eu falo abertamente porque ele conta o testemunho dele nas igrejas. Inclusive, né? Ele veio contar na nossa igreja. Veio contar o testemunho na nossa igreja também, né? E nessa campanha nós oramos por ele lá no hospital. Ele estava com câncer, estava em fase terminal. Chegou um momento que o médico já tinha se alastrado por todo o corpo, em vários órgãos vitais. Na verdade, ele entrou para fazer uma cirurgia no estômago, que o câncer era no estômago, e ele entrou para fazer uma cirurgia, e ele achava que ia entrar num dia e sair no outro, né? Mas quando chegou o momento, o médico disse: olha, isso aqui é mais grave do que a gente pensava. E agora, né, o camarada que ia fazer uma cirurgia acabou fazendo 5 cirurgias, se eu não me engano foi isso. Teve que tirar o estômago, né? Tirou uma parte do intestino, porque o câncer se espalhou para o intestino também. Foi muito sério. Foi muito sério, foi grave, né? Depois ele ficou na UTI em estado grave, chegou a ficar 15 dias em coma, né? Em coma na UTI. Ele inclusive, quando acordou do coma, demorou para recuperar a memória. Quando recuperou, achou que tinha dormido num dia, acordado no outro, né? Mas, na verdade, ele estava 15 dias em coma. E chegou um momento que perdeu-se as esperanças, né? Até os médicos já tinham desenganado. Exatamente. Até os médicos, né, agia como se mostrasse que aquilo ali não tinha mais saída, não tinha mais jeito. E eu todo dia lá colocava a mão na cabeça dele, repreendia o espírito da morte, repreendia o câncer, a enfermidade. Resumindo, que experiência maravilhosa. Jesus curou o Dagoberto. Jesus Amém. Curou o Dagoberto. O Dagoberto saiu do hospital. Hoje ele não tem o estômago, ele não tem uma parte do intestino, mas ele come de tudo, né? Inclusive, a última vez que eu vi o pai dele, eu perguntei como é que estava a saúde dele. Ele disse: rapaz, meu filho está curado, ele come de tudo. Eu disse: mas ele tem algumas exceções? Ele disse: não, até as exceções que o médico passou para ele, como farinha, como Coca-Cola, ele come de tudo. E quando eu falo alguma coisa, ele diz: papai, Jesus me curou, eu estou curado para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, esta foi uma experiência extraordinária. E outras, forte, né? Né? A gente for contar aqui quantas curas, né? São muitas. Jesus já fez. Por isso, Lília, eu quero deixar aqui para os nossos telespectadores, aqueles que estão nos ouvindo agora, a ideia de que é o seguinte: é importante fazer capelania, sabe? Se tem alguém nos assistindo que você ainda não fez a capelania, faça. Porque você passa a estar amparado pelas leis federais, capacitado, né? Existem leis que amparam o exercício da capelania. Aí vai ter legalidade para poder entrar nesses lugares, nos hospitais, nos presídios, para falar do amor de Deus, para levar, né, o pão, para ajudar de várias formas. De várias formas. E a grande verdade o que eu quero ressaltar aqui, é a necessidade, né? Por isso que eu falo para as pessoas: olha, faça a capelania, para que você tenha acesso a esses lugares e você possa orar pelas pessoas. Olha, nos hospitais é muita gente enfermo. Eu entrei aqui, Lília, recentemente no hospital, no Socorrão 2, aqui em São Luís. Eu nunca tinha entrado num hospital aqui no Nordeste, no Norte e Nordeste. Você sabe que eu não gosto de ir no médico, né? Já começa por aí.
Eu só vou em último caso. Eu não sou muito de estar todo dia lá no médico, né? Até eu tenho que, às vezes, me consultar, fazer um check-up, e eu não sou muito de fazer, mas recomendo que as pessoas façam, porque isso é muito importante, né? Mas o que acontece? Eu entrei no Hospital Socorrão 2, fui lá, se eu não me engano, visitar uma pessoa. Eu nunca tinha entrado naquele hospital, que é o hospital público, né? Daqui de São Luís. Eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha visto isso. Tanta gente em cima das macas, nos corredores. Mulheres sendo trocadas suas roupas íntimas, a fralda, ali no corredor. Pessoas sangrando no corredor do hospital. Eu fiquei impactado com a imagem que eu vi no Hospital Socorrão 2 aqui em São Luís e em outros hospitais aqui, que depois disso eu fui em outros hospitais também, nas UPAs aqui de São Luís, fiz campanha no Hospital Aldenor Abelo, né? Fiz aquela irmã que era dirigente do ciclo de oração, né, do pastor Jackson Douglas, que Jesus chamou ela, né, Jesus levou ela para a glória e ela morreu de câncer, né? Então eu estive lá no hospital Aldenor Abelo, fazendo campanha de oração por ela. Depois fiz também no Hospital São Domingos, né, junto na época com o diácono Raimundo. A gente foi alguns dias no Hospital São Domingos orar pelas pessoas enfermas lá também. Mas o Socorrão 1 e o Socorrão 2 é de impressionar, né? Então, com isso, eu vi a necessidade de se ter homens e mulheres de Deus dentro dos hospitais fazendo esse trabalho. E um outro detalhe, quando eu estive no Hospital Dutra, teve um dia que eu entrei num quarto, uma mulher se assustou. Eu bati na porta, claro, né? Mas lá no quarto tinha acho que 8, 9 macas, tudo cheias, né? E a mulher se assustou quando eu disse que eu era pastor. Ela se assustou, ela tomou um susto, ela disse assim: "O senhor é pastor?" Eu disse: "Sou." Ela disse assim: "Porque é a primeira vez que vem um pastor aqui. Eu estou aqui há 3 meses internado, é a primeira vez que vem um pastor aqui nesse quarto orar por alguém." Então a gente vê a necessidade de que os homens de Deus, de que as mulheres de Deus se preocupem em fazer a capelania e fazer esse trabalho que tanto se necessita. Recebi agora também recentemente, não posso deixar de falar isso aqui, um policial penal, né? Nós, inclusive, temos muitos policiais militares, policiais penal, policiais da Força Nacional, policiais da Guarda Civil Metropolitana, né? O policial Guarda Municipal. Muitos deles fazem parte da nossa capelania, né? Obreiros, pastores, líderes de diversas convenções, de diversas denominações, mas também muitos militares que fazem parte desta capelania, né? Inclusive, depois, se estiver assistindo a gente, eu quero deixar um abraço aí para o delegado doutor Daniel, né? O doutor Daniel, que é nosso amigo, né? Então, o que acontece? Eles vieram aqui, o policial penal veio aqui e trouxe uma lista para mim indicar 7 capelães para fazer um trabalho no Complexo de Pedrinhas, pregando a palavra de Deus, que é o maior presídio do estado do Maranhão, justamente porque existem alas do Complexo de Pedrinhas, aquela principalmente da segurança máxima, que a última vez que se foi um ministro do Evangelho lá pregar a palavra, ele disse que foi em junho do ano passado, ou seja, vai fazer quase 1 ano que não vai um ministro do Evangelho lá nesse setor de segurança máxima pregar o Evangelho do Senhor. E ele faz a segurança, tem uma parte que ele anda em cima do muro, né? Ele disse que estava lá um dia fardado, né, e fazendo a segurança, e lá embaixo ficam as celas, quando um rapaz gritou lá da cela, gritou em grande aflição, no meio dos outros presos. Ele gritou para o policial, sabendo que o policial é evangélico também, né? Então ele gritou para o policial: "Ore por mim." Ele deu aquele grito: "Ore por mim, eu preciso de oração, ore para mim que eu quero." Aí é onde entra aquele versículo, né, que Jesus falou, né? Eu tive fome e me deste de comer, estive preso e não me visitaste. Exatamente. Então, né? O povo de Deus em geral, né? Não só os pastores, mas todos têm que se mobilizar, né? Tem que despertar, né? Então, para quê? Para que venha fazer a capelania, para quê? Para ajudar, para ser uma ferramenta que empurre eles
para fazer essa obra que é tão necessária, porque são pessoas sedentas, são pessoas carentes de ouvir uma palavra de Deus, de ouvir uma palavra de força, Com certeza. de receber uma oração, né? Como esse homem gritou. Então, isso é uma necessidade muito grande que essa alma tem de Deus. E, na né? verdade, ele gritou, não foi nem só para querer sair dali ou para querer receber uma oração, não. Ele gritou, ore por mim. Aí ele disse assim, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu não aguento mais esse sofrimento. Eu quero sair desse lugar e eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero ser crente. Ele dizia, gritando. E aí o policial disse para ele, olha, fale baixo. Aí ele disse assim, eu não aguento mais essa aflição, esse sofrimento. Aí o acusador usou um lá de trás que gritou assim, quem mandou você matar? Né? O diabo é terrível. Né? E ali o diabo trabalha sem querer abrir mão daquelas pessoas como se fossem suas propriedades. Né? Então o inimigo usou um para acusar ele. Quem mandou você matar? Mesmo assim ele gritava em grande aflição. Eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Né? Então a gente vê a necessidade de se ter homens de Deus dentro dos hospitais, dentro dos presídios, dentro dos quartéis militares. Né? Policial também é um ser humano, também passa dificuldades, também às vezes tem problema no casamento, na família, e de manhã ele tem que colocar farda, tem que trabalhar. Ele também precisa de oração, precisa de um aconselhamento pastoral, de um ministro do Evangelho, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que vá lá no quartel orar por essas pessoas, né? Muito bom, muito bom. Então, que podcast rico, né? Esse que nós estamos fazendo hoje, isso é uma bênção. E eu quero fazer uma pergunta também, qual o caminho mais curto para quem quer fazer capelania? Olha, o caminho mais curto hoje, né? Eu não quero puxar a sardinha aqui para o nosso lado, mas o caminho mais curto hoje é a pessoa entrar em contato conosco, né? Porque nós aqui da Unicage, né? Inclusive eu quero até esclarecer que sempre houve aquele pensamento das pessoas que capelania era só para pastor, né? Capelania não é só para pastor. Capelania é para todos que quiserem fazer a capelania, né? Desde o rico ao pobre, desde o negro ao branco, desde do obreiro ao membro, né? Todos podem fazer capelania, por quê? Porque a capelania é um curso livre no Brasil. Como é um curso de oratória, como é um curso de teologia. Teologia é só para pastor? Não, teologia é para quem quiser fazer. Né? Como é um curso de interpretação bíblica, como é um curso de marketing digital. Esses cursos são cursos livres, quem quiser fazer, pode fazer. Então, não interessa se a pessoa é membro, se a pessoa é pastor, se a pessoa é líder, é obreiro, é ministro da palavra ou não, é homem ou mulher, a capelania é para todos, né? Então, para quem tem vontade, para quem quer fazer, exatamente, para quem quer prosseguir, seguir adiante na obra do Senhor. Na descrição desse vídeo nós vamos deixar lá o nosso site, né? www.institutounicage.com.br. Aí as pessoas podem acessar o nosso site, lá ele vai conseguir entrar em contato conosco, vai conhecer um pouco mais também do nosso trabalho e, naturalmente, poder fazer aí a sua inscrição para o curso de capelania, né? Muito bom. Nós sabemos que vários estados do Brasil e fora do Brasil já fazem capelania com a Unicage, né? Exatamente. Isso é uma bênção, isso é muito bom. E que bênção que a Unicage hoje, viu, Lília, existe, né? Deixa eu só falar uma outra coisa aqui com relação ao exterior, né? Hoje nós temos, inclusive, ontem eu recebi, acho que está até no meu celular lá, eu recebi uma mensagem de uma capelã nossa, né, que veio aqui essa semana passada. Ela já tinha feito curso conosco já há 1 ano atrás, e ela veio renovar suas credenciais, aí levou todo o material, camisa polo, carteira distintiva, ela já tem a farda da capelania, né? Então ela levou todo esse material e ela foi agora para os Estados Unidos, depois foi para a Bélgica primeiro. Ontem ela mandou a foto para a gente, né? Lá na Bélgica. E lá ela disse para mim assim, olha, minha família todinha que mora aqui quer fazer o curso de capelania. Já tem um casal... Foi longe, né? Já tem um casal que fez o curso conosco lá da Bélgica. E agora essa família todinha da Bélgica quer fazer o curso de capelania conosco também. De lá ela vai para os Estados Unidos, aonde, diga-se de passagem, nós temos muitos capelães também nos Estados Unidos. De lá, depois dos Estados Unidos, ela vai para Espanha. Né? Lá na Espanha também nós temos muitos capelães, né?
Então, enfim, a capelania fora do Brasil vem crescendo bastante também. E outro detalhe, nós temos um capelão em Londres, que é o presbítero Sandro, né? Ele e a sua família, que era de Joinville, hoje está morando em Londres, na Inglaterra. E ele disse para mim, pastor, aqui em Londres, nem pastor visita os hospitais, sem o curso de capelania. O camarada pode ser pastor. Se ele quer fazer um trabalho dentro dos hospitais, né? Precisa fazer o curso de capelania. Então, a gente vê a importância desse curso. Que bom, né? Muito bom. Mas nós vamos fechar agora com uma pergunta-chave, né, que foi o tema do nosso podcast hoje. Né? Uhum. Quais as principais ferramentas de um capelão? Agora sim. Vamos lá. Gente, quais as principais ferramentas? Né? Eu costumo dizer, Lília, que a capelania ela é única, ela é uma coisa extraordinária. Né? E para se fazer esta capelania acontecer, nós precisamos de pelo menos 3 ferramentas importantes. Certo? Sim. Que é o quê? É o poder da palavra, o poder do Espírito e a fé. É só essas 3 coisas que a gente precisa. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O poder da palavra, o poder do Espírito e a fé. Se a gente tiver essas 3 coisas, né? E claro, o amor, né? Eu não poderia deixar de citar o amor. Eu acho que essas são as principais ferramentas da capelania. O poder da palavra, o poder do Espírito Santo, a fé e o amor. Né? Porque se eu tenho amor e se eu tenho fé, eu acredito na mudança das pessoas. O mais pobre, vil e miserável pecador, o mais sofredor dos sofredores, ele tem possibilidade de sair daquela situação, de se reerguer, de se levantar, de ser uma nova criatura. E aquela pessoa que está com fome, se eu tenho amor e se eu tenho fé, como você disse aqui no início, que a fé sem obra é morta, então eu com as obras vou procurar saciar a fome daquela pessoa. Eu vejo uma pessoa com sede, se eu tenho fé, eu vou trabalhar para saciar a sede daquela pessoa. Se eu tenho fé e amor, eu não vou sair dali e deixar aquela pessoa com sede. Né? E aí, eu tendo amor, tendo fé, e estando preparado com o poder da palavra, a palavra de Deus que é fiel, que não volta vazia, e o poder do Espírito Santo, eu costumo dizer o seguinte: o inferno vai tremer. Amém. Amém? Vidas serão restauradas, resgatadas através da capelania, justamente se nós temos essas ferramentas. Então, eu diria que as 4 ferramentas são essas da capelania: o amor, a fé, o poder da palavra e o poder do Espírito. Tá certo? Que bênção, que riqueza, né? Então, hoje, esse podcast foi sobre capelania, né? Sobre as ferramentas principais. E nós estamos muito felizes, né, por nós estarmos fazendo um podcast tão especial, nosso primeiro podcast, ser um podcast tão especial, tão rico em mensagens, né, tão rico em coisas boas para passar para o nosso próximo. Isso é muito bom. E eu quero deixar, né, todas as redes sociais da Unicage para você que tem interesse, para você que tem vontade, para você que quer fazer, né? E eu quero deixar para você, siga a Unicage nas redes sociais, né? O Instagram, @capelaniaunicage. Vai lá, hein? Vai lá no seu Instagram e coloca @capelaniaunicage. Facebook, Unicage. Se inscreva no canal da Unicage no YouTube. Curta o vídeo e comente. E se esse podcast abençoou a sua vida, vai lá e comenta também, tá bom? Então eu quero deixar um grande abraço a todos aqueles, né, que estão assistindo o nosso podcast. Quero dizer que foi muito especial, né? Essas perguntas realmente foram muito boas e as respostas mais maravilhosas ainda. Né? E eu só tenho que agradecer
por estar fazendo parte de um podcast tão especial como esse podcast sobre a capelania. É isso aí, gente. Olha, e vocês, como eu disse aqui, eu quero fortalecer isso, né? Nos siga aí nas redes sociais e compartilhe esse vídeo. Mande ele para o máximo possível de pessoas que você puder. Você está abençoando o Instituto Unicad, né? Deus abençoe a todos e vamos em frente até o próximo podcast. Até o próximo né? podcast. E lembrando que esse podcast vai ao ar, né? Toda quinta-feira às 7 horas da manhã, tá bom? Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, o podcast está aí no canal da Unicad no YouTube para você nos acompanhar. Não é isso? É isso aí. Um beijo a todos. Deus abençoe.